aqui, Cissa Kloster, com o meu ilustríssimo pai, Ney Kloster. Boa noite. Boa noite, pai. Então, meu pai aqui, só para dizer para vocês, temos aqui o Ney Kloster, pai de 9 filhos, seu maior currículo, esposo da Gessilene, mestre, né, engenheiro, trabalha aqui com também, né, qualidade. Mas a gente vai falar aqui sobre a qualidade familiar, que é o nosso principal assunto, não é, pai? E é a coisa que você fica, né? Às vezes você muda de emprego 10 vezes ou 5 vezes, que isso é uma coisa normal, né? E pai, depois que você é pai, você vai ser pai o resto da vida. Não tem como dar. Trocar, Se a gente tem cancelar. alguma coisa para a gente ser especialista dessas atividades que a gente faz, ser pai é a que vai nos durar. Então vamos investir naquilo que dura para sempre. Exatamente. E o nosso Clustercast é para quem quer famílias alegres, lares luminosos e alegres, né? Luminosos e alegres, uma excelência familiar, uma rotina bem estruturada. O tema do nosso vídeo de hoje, ele é para quem se preocupa com que os filhos sejam muito seguros. E esse é um tema interessante porque entre pandemia, escola, dificuldade, às vezes a criança não conversa com os amigos, não conversa com a avó, fica na dúvida lá na hora, não consegue se explicar para o professor, ou quando a mãe vê que ele está com alguma coisa engasgada, mas o filho não fala, a mãe não sabe por onde puxar. Então esse é um tema que tem muitas casuísticas aqui, que a gente vai explorar alguns exemplos, mas antes, calma pai, não. Antes da gente mergulhar nesse assunto, eu queria só responder uma pergunta que nos fizeram no vídeo passado sobre estudo. Nós falamos como que os pais devem acompanhar o estudo dos filhos, e um dos temas que saíram, uma das perguntas da Manuela que assistiu a gente, escreveu lá, tem filhas de 7 anos e 3 anos. A menor atrapalha a maior no estudo. O que fazer? E essa é uma pergunta boa, porque a maioria das famílias que a gente conhece tem ali uma filha maior, uma menor, uma de um jeito, a outra toda empolgada, querendo brincar, dando estrelinha na sala, e a outra tentando fazer a lição. Já tem o problema da dispersão mesmo, a gente falou, né, a falta de foco, a dificuldade que é o estudo. Como trazer isso para uma solução, né? Você que tinha 9 filhos, pai, como é que seus filhos conseguiram estudar se tinha um no teto, outro no lustre, outro no triliche, o cachorro, como é que faz isso com tanta influência ou com tanta bagunça assim na hora de estudar? De fazer os filhos criarem um ambiente de estudo é muito importante. Você tem duas situações. Uma, se eles são muito distantes as idades, né, procure organizar com que o sono de um seja a produção de outro. Então, se você consegue fazer com que ele tenha uma influência, vamos supor, um período maior, naquele período que o pequenininho está dormindo, né, e vice-versa, né, assim, quando os dois, uma hora eles vão ter que brincar juntos. Uma coisa que a gente também pode fazer, e às vezes funciona, é dizer assim, esta é a hora de estudo. Então, essa é a hora de estudo, então vamos... Televisão desligada, né? Você coloca lá, você tem períodos em que o mais velho, o mais novo, e todo mundo, os que estão chegando, né? Como lá em casa sempre estava chegando um, né? De cada 2 anos chegava, ele ia entrando que aquela hora não era para atrapalhar. Então, e aí, necessariamente, aí é a hora que ele vai dormir. Se você cria essa cultura em casa, fica mais fácil, né? Mas faz parte do jogo. Vamos lá. E não dá para desistir ou querer um cenário ideal, né? Exatamente. Bom, então, depois de responder aqui a Manuela, que nos fez essa pergunta, vamos para o nosso tema, concretamente, como os pais podem ajudar os filhos a que sejam mais seguros. Sabemos que tem temperamentos mais extrovertidos, outros menos, tem pessoas com uma dificuldade muito concreta, né, de saber se abrir. Às vezes a mãe, ela cobra bastante dos filhos, ou algum ambiente pode fazer com que o filho vá se fechando, e a gente também precisa perceber alguns sinais. Então, muitas coisas que a gente percebe ali, às vezes a filha não fala do que está acontecendo, vem outra contar, a amiguinha que vai contar para a professora que ela se sentiu mal naquela situação. Tem algumas situações em que a gente percebe que falta um pouco mais de maturidade da criança dentro de cada contexto, né? Como que a gente pode intervir, como que a gente pode ajudar, que a gente vai trazer umas ideias base, né? Mas isso pode acontecer em diversas famílias, em diversas situações. Você lembra de ter vivenciado isso, assim, de perceber aqui eu tô vendo que eu preciso me aproximar um pouco mais para
para extrair o que está se passando dentro dessa filha ou desse filho, como foi essa vivência? Não, isso a gente vê que os filhos são diferentes e por temperamentos, e estar juntos, né, para poder identificar algumas situações dessas é muito importante. E você falou no começo aí que essa insegurança, né, esse processo que a gente viveu agora da pandemia, com muitos medos, né, que os próprios pais vão passando, que a televisão foi trabalhando com a gente, levou a ter pais e filhos inseguros. Filhos inseguros são filhos tristes, eles sofrem com isso. Então a gente tem que trabalhar muito, porque nós queremos filhos felizes. Nós trabalhamos para que nossos filhos sejam muito felizes. Então esse tema a gente tem que ver com bastante carinho, ele é muito atual. É muito atual. Em casa a gente teve várias coisas que a gente poderia comentar, assim, teríamos uma que tinha dificuldade bem grande de falar em público. A professora nos deu uma dica e a gente também percebeu que ela ficava mais quieta, ela não era uma menina que ia na frente, como a gente até estava comentando um pouquinho antes, né? Se pudesse alguém ir na frente, não, pode ir. Fica sempre lá por último, né? Daí nem sobra para mim. Pode falar, deixa as outras amigas falarem. Mas não é bom para ela, porque uma hora ela vai entrar em cena e ela tem que se apresentar. E nesse caso a gente foi cuidando, né? E foi trabalhando. E foi um ano que a escola apresentou no começo da preceptoria, né? E no final do ano foi bem interessante, porque nós tivemos um jantar em família, e nesse jantar foi um casal com uns filhos maiores que ela, e eu senti que ela tinha evoluído muito. E naquele dia pedi para ela rezar a oração da alimentação, que a gente faz no começo, agradecer os alimentos, e ela fez, e eu fiquei contente, e a gente vibrou muito com isso, né? E antes dela deitar, eu fui lá e falei: filha, que lindo você fez. Ela falou: pai, o senhor me colocou numa fria. Precisava desabafar, olha, foi, não foi fácil, foi mas suave. Eu falei, mas eu consegui. Então isso é bacana, porque como a gente falou no início, né, a gente tem que fazer os filhos crescerem, sonharem e superarem às vezes as dificuldades. Então é um trabalho que, você tendo filhos, um ou outro vai ter uma ou outra insegurança, e a gente vai ter que ajudá-los a crescer nisso. E eu vejo que esse é um tema importante, né, porque é um tema dos pais, né? Eu lembro que uma vez uma mãe me procurou falando: olha, acho que nessa instituição vão resolver, essa terapeuta vai resolver. Claro, as terapeutas têm seu papel, mas os pais precisam ir atrás de soluções também em casa. Às vezes a mãe precisa também entrar em cena, contar histórias em casa, dar espaço mais para que ela fale, não esperar só que isso em algum momento vá. Eu lembro que você falou uma vez que filho não é igual vinho, né? Como que era essa ideia? A gente estava conversando com alguns casais, eles falaram: não, tudo se resolve, não, deixa eles crescerem, vamos deixando assim. Principalmente quando às vezes um assunto mais picante sobre a parte da sexualidade, né? E diz assim: eu não consigo entrar nesse tema, deixa que ele se resolve, né? Daí a gente até brincou assim, entre os casais que estavam lá: não, filho não é que nem vinho, que você deixa ele guardado, ele vai melhorando com o tempo, a gente tem que intervir, porque se a gente não intervir, os vícios e os outros grupos familiares vão definir os conceitos. E quando a gente chega atrasado e tem que retirar conceito, você já chegou numa apresentação que está lotada, é fácil você chegar lá, o cara: eu quero sentar na primeira fila, sai daí, deixa eu entrar aí. Não sai. Pode ser. Vai embora, eu cheguei de primeira. Pode ser que você seja a pessoa, né, que deveria estar lá sentado, outro sentou lá por engano, aquele era o teu lugar, você era a pessoa que foi convidada para sentar naquele lugar. Tem que chegar primeiro, tem que chegar antes. Você tem que chegar antes, mesmo que você tenha o ingresso: esse é meu banco, tá, não sei o que, eu comprei esse aqui. Então, a educação também a gente tem que chegar antes. E nesse assunto, Cissa, vamos ser bem claro aqui.
Que a gente fala que a educação tem que ser clara, precisa para os filhos, não é isso? Sim. Nesse conceito, assim, quais são 3 estratégias claras e rápidas para que a gente pode fazer para os pais? O que a gente pode começar a dar de dica aí? Olha, uma coisa bem importante é que o filho se sinta amado como ele é, né? Assim, a gente também tem que tomar cuidado para não comparar a filha com a outra filha, né? Eu lembro que isso era uma dificuldade, né? A gente vê a filha que é 1 ano mais velha, né? E se vira em muitas outras coisas, né? A estrelinha, faz não sei o quê, declama poesia, decora, faz não sei quanto, conta de cabeça, raciocínio. E a outra é um pouco mais retraída, a gente tem que mostrar que ela é capaz, né, de ser amada, ser ela mesma, né? Encontrar canais de comunicação ali. Primeiro, os pais têm que observar bem e pensar em pequenas atitudes que eles mesmos podem intervir ali para que ela possa cada dia se exercitar mais, né? Lapidar, a gente falava que não é igual vinho, mas eu lembro que você fala muito que é como um diamante, em que a gente vai polindo, lapidando. Então, se ela vai rezar a oração à mesa, se ela vai ligar para pedir pizza, né? Se ela vai ali na vizinha pedir um ovo, que ela possa cada vez dar um passo maior, né? Tentar ler em voz alta, né? A receita, falar o que está acontecendo ali pro médico, né? Que ela seja protagonista também de pequenas coisas e que os pais vão encorajando isso pouco a pouco. Então, uma primeira coisa é que ela se sinta amada e que abra canais de comunicação com os pais. Esse canal de comunicação com os pais tem que ver, assim, às vezes tem fases da vida em que a mãe precisa ter esse olhar mais atento, carinhoso, e para a menina especialmente eu vejo que tem umas fases em que o pai é extremamente importante, né? Eu lembro, agora me veio à cabeça, a gente nem tinha pensado aqui, mas lembro de uma irmã que estava passando por uma fase bem difícil, assim, que ela estava desacreditada dela mesma, assim, tinha acabado de repetir de ano e estava prestes a uma segunda reprovação, né? E essa insegurança foi tomando conta e ela foi perdendo esse brilho de ser ela mesma, né? Com todas as qualidades que ela tem. E eu lembro que você fazia isso, né? De chegar à noite, abraçar, né? E dizer, e lembrá-la, né? Tudo que ela tem de bom, né? Então esse primeiro amor originário, assim, né? De saber que eu sou amada por mim mesma, saber que vai ser à noite, naquele abraço em que a gente vai trocar algumas ideias ali, ou para alguma outra família, vai ser um bilhetinho que eu vou deixar dentro do estojo dela e que ela vai abrir no dia seguinte e vai encontrar isso. Então esse primeiro amor dos pais, que seja muito claro, né? De acordo com a linguagem do amor de cada um, mas que isso venha à tona e que a criança tenha essa segurança do amor dos pais por ela. Você falou uma coisa muito importante, que é esse canal de comunicação. Esse canal de comunicação, lembrando esse episódio dessa minha filha, a gente ia toda noite lá. E eu lembro que ela falou, pai, mas eu vou reprovar. Eu falei, não importa. Para mim não importa nada que você vai reprovar. O que importa é o que você vai estudar hoje, que você lute para fazer o que você pode fazer hoje. E você tem um alerta para os pais que às vezes pensa que é insegurança, às vezes que é um defeito, que é um vício que está chegando, e nesse caso é um problema de tireoide. Então, pais, dá uma olhada, faz alguns exames, quando a criança mudou alguma coisa, vê se não mudou, né? Faz um bom exame, né? Clínico, hormonal, para ver o que tinha acontecido. A gente levou 1 ano e meio, 2 anos para poder descobrir, e sabia que alguma coisa tinha mudado. Não, mas é adolescência, é não sei o quê. Mudou de colégio. Não era aquilo, era um problema hormonal. Era um problema que a gente teve que trabalhar. Uhum. Sobre essa parte de comunicação também, é uma coisa muito interessante. Eu estava lendo esse final de semana, até sobre o Papa Francisco, que escreveu, e ele falando muito de São Francisco, que era um bom ouvinte, que era um bom comunicador, mas ele falava assim, qual a característica do bom comunicador? É ouvir. E ele falava, ele ouvia a natureza, ele ouvia os pobres, ele ouvia tudo. Pais, quando a gente fala de abrir um canal de comunicação, não é para ir lá falar, né? Mas é ir lá para ouvir, porque a gente precisa ouvir, né? Fazer os filhos abrirem o coração. Porque se eles não abrem o coração conosco, em algum lugar eles vão abrir, e às vezes eles vão abrir para outras pessoas que talvez
não vão dar os mesmos os conselhos que eles deviam ouvir mesmo. Então, esta parte de comunicação, ter os seus momentos individualmente, se você tem mais. Eu lembro que como você gostava, Cissa, quando a tua mãe, a Gessilene, ia buscar você, ia comer um lanche antes de ir para casa, porque era o momento de vocês duas. Eu só fui me dar conta disso depois, porque eu só, né, com tantas crianças ali, né, eu achava que dei sorte, né? Dei sorte porque saí um dia com ela, um dia que ela topou me levar numa confeitaria, a gente ia comer uma bomba na confeitaria holandesa, era uma delícia. E depois eu via que aquilo era um canal de comunicação que ela estava abrindo comigo, e de fato essa confiança, né, esse ter um canal para tomar um café e um suco e poder falar o que eu quiser ali, e apesar de ter outros 8 irmãos em casa, assim, né, ela sabia que era importante para uma filha adolescente ter esse vínculo muito perto, muito próximo, né, com a mãe. Perfeito. Então, essa é a primeira estratégia, abrir esse canal de comunicação, fazer ela se sentir única e amada por esse canal. Quer dizer, qual a segunda dica que é importante? Um segundo ponto que é importante também é a gente valorizar o que ele faz de bom, né? Assim, ter essa perspectiva de sonhar o que eu posso ser. Não, isso é importante. Valorizar as partes positivas é muito importante, porque às vezes os pais, principalmente quando nós tínhamos lá vários filhos, né, se ia correndo para dar incêndio. Né? Tem um problema aqui, tem um problema lá. E o que acontecia? Uma nota vermelha aqui, o negócio lá. Então, se você não se policiar para isso, você está sempre tentando apagar o que está errado. Uhum. E você não tem olhos para as coisas que dão certo. Uhum. E aquele filho, ele arrumou a cama, mas você não, como aquilo é normal, né? Assim, você nem valorizou, porque a gente chega em casa, a casa está arrumada, você não nota. Mas chega em casa, mexeram no sofá, quem mexeu nesse negócio aqui? que essas almofadas essa bagunça viraram aqui? agora aqui? Então, valorizar muito a parte positiva e esse de fazer sonhar é muito importante. Você comentou uma das minhas filhas ia fazer um intercâmbio, né, em Portugal. Eu falei, bom, então vai lá e faz uma disciplina. O que você gostaria? Fazer o mestrado lá. Então faz uma disciplina de mestrado. Ele falou, pai, mas eu estou na graduação. Eu falei, tudo bem, mas vai lá e faz. E a gente conseguir fazer ele sonhar que é possível. E ela foi lá e levou uns 20 anos, né, do coordenador, da professora, todo mundo que ele ia falando, até que ela chegou na coordenadora do mestrado, e ela falou, menina, você é muito petulante, mas eu gostei disso. É audaz. Valeu aqui e eu vou te matricular. Ela fez as que eram normais e fez mais aquela. Só que depois, quando concluiu o curso aqui, ela já tinha uma carta de recomendação dessa professora para poder fazer o mestrado lá. Foi muito fácil para fazer o mestrado lá. Uhum. Então, se a gente não faz as crianças sonharem, eles adoram, mas tem que ser grandes sonhos, né? Não é só arrumar a cama, né? Tem que fazer coisas maiores assim. Então, essas duas estratégias são muito, muito importantes, né? Sim. Temos uma terceira aí. A terceira estratégia, eu acho que vale a pena a gente pensar no hoje e agora, né? Que nosso tema também é ajudar a concretizar isso, né? Então, que a criança se sinta segura com os irmãos em casa. Isso também não é fácil, porque você tem que saber, os irmãos na verdade estão todos à vontade ali, e às vezes é uma irmã que tira uma lasquinha, que provoca, que desrespeita, e às vezes eu percebo isso, que muitas vezes a segunda filha, ou a filha do meio ali, ela é um pouco maltratada pelo irmão mais velho. Isso pode acontecer em algumas famílias, um pouco sem querer, mas é importante que os pais percebam que isso pode afetar também futuramente a autoestima dessa filha. Então, assim, privilegiar os talentos que ela tem, mostrar o que ela faz de bom e ajudar que os irmãos tratem com esse cuidado, com esse respeito, hoje e agora, todo mundo que vive naquele teto, né? Não sei como que vai ser, né, em outros tetos por aí, né? Pode ser que na escola tenha uma dificuldade, talvez seja o caso de intervir, talvez a gente tenha que fortalecê-la para que ela possa se comunicar melhor, seja interessante trocar uma ideia com a professora, mas em casa ali a gente precisa garantir um ambiente seguro, saudável, em que ela se solte, se sinta
se sinta bem sendo ela mesma, e isso supõe ali uma liderança sadia dos pais, né? Isso é importante, a gente não deixar aquelas pequenas gozações que começam com brincadeira, todo mundo dá risada e a coisa crescer. É bom brincadeira? É bom. O ambiente alegre em casa é bom. Mas vamos falar das coisas positivas. Se você quer falar do teu erro, fale você, mas não vá falar do erro do teu irmão. Então, a gente, é um bom critério, é um bom treino. Claro, na escola, às vezes, o ambiente é mais pesado, eles vão ter que aprender a sobreviver com isso, mas que em casa tenha essa ideia, né? Se você não puder, né, elogiar, né, cala-te, diz o fundador do Opus Dei, né, São José Maria Escrivá, né? Vamos falar, se eu puder, eu elogio o meu irmão. Tirar uma casquinha de você pode, né? Do outro você não sabe quais são as coisas. O que se passou dentro dele. E às vezes essas primeiras brincadeiras em casa podem ir levando, e aí vai uma insegurança, ele vai se sentindo mais, fugindo dos ambientes públicos, ele vai correndo para o seu cantinho para evitar alguma coisa, e às vezes e todo mundo tem, né? Tem uma família que tem uma orelha maior, uma orelha menor, um nariz maior, um nariz menor. Tom de voz, né? Tom de voz, um que canta bem, outro que canta mal, que desafina, né? Então, eu uma vez fui cantar, e o cara falou assim, canta baixo, Ney, canta baixo. Canta baixo, por quê? Eu atrapalhava. Né? Canta baixo. Então, para a gente fechar, falamos sobre essa importância de que a pessoa se sinta amada, que ela se sinta feliz no ambiente, a gente precisa ter olhar para isso. Falamos sobre como ela pode sonhar em voar alto. Quem não está em paz consigo mesmo, necessariamente estará em guerra com os demais. Essa é uma frase do Mauro Leonardi. E com isso terminamos o nosso vídeo de hoje, o nosso Clustercast. Espero que vocês tenham gostado. Para repartir já com o seu esposo, já falar com ele essas ideias. A gente está precisando interagir mais, contar mais história, né? Pensar em alguma estratégia para que ela se sinta mais amada, que ela se sinta mais correspondida e que ela possa crescer. Então hoje já dá para conversar com o marido sobre isso, certo? Com a esposa. E colocar um planinho de ação aí para que a gente possa fazer cada família um pouco melhor. Quem tiver dúvidas, depois já manda aí a sua pergunta e a gente vai respondendo nos próximos vídeos. É isso, né, pai? É isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.